É a PEC do vampiro. Estão querendo aprovar a comercialização de sangue no Brasil. E olha, já teve comércio de sangue aqui no Brasil antes de criarem o SUS, e a história não é legal. Fica aí que você já vai ver. Esse é o mercado do qual ninguém fala, hein? Pois é. Essa é a face sinistra do mercado. Vamos lá. Então, a gente está falando aí da PEC número 10 de 2022, que permitiria a comercialização de plasma humano. E esse plasma vem da onde? Vem do sangue. Então, efetivamente, é comércio de sangue humano. Vamos lá para o Metrópolis que eles vão contar para a gente. Proposta de emenda à Constituição está tramitando na surdina, lá no Senado Federal. A PEC 10/22, na prática, autoriza o comércio de sangue no Brasil, alterando o parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição. A Constituição de 88, ela proibiu que o sangue virasse um produto negociado no mercado, um ciclo que havia sido vivenciado no Brasil nas 2 décadas anteriores. Se a nova emenda for aprovada, o sistema retorna ao que era antes da Constituição, quando existiam bancos de sangue que compravam doações feitas no país. Isso pode ocorrer porque, caso a PEC seja aprovada, vai permitir que a iniciativa privada colete e processe o plasma humano, o que daria margem para a compra do produto. Aí. Então a gente está vendo aí o comércio de sangue, né? Daí, Álvaro, eu queria trazer uma fala do senador Humberto Costa, na qual ele acaba mostrando que isso passa pelaquela tradicional ideia de que o público é ineficiente. Por quê? Porque a gente tem no Brasil uma empresa pública chamada Hemobras, que produz hemoderivados, né? Coisas derivadas do sangue que são usadas na medicina. E que até agora a Hemobras ainda não era capaz de produzir tudo que o Brasil precisava, mas que vai inaugurar novos serviços que acabariam com a necessidade desse comércio já em outubro desse ano. Vamos ouvir lá, Humberto. Um contrato com uma empresa francesa em que o plasma era recolhido no Brasil, como ele não poderia ser processado integralmente no Brasil, se mandava para a França e ele voltava na forma de hemoderivados. Acontece que a Anvisa... Hemoderivados eu já expliquei, né? São coisas derivadas do sangue que são usadas na medicina. Num determinado momento, expressou, após uma avaliação, que a empresa francesa não estava cumprindo com os princípios da qualificação, as boas práticas farmacêuticas, e houve uma decisão de suspensão. Então, naquele período, o plasma, realmente, uma grande quantidade dele teve que ser descartado, mas essa situação está superada. Já há um novo contrato que foi feito em 2020. Vou apresentar lá na casa, inclusive, uma proposta de diligência para que as pessoas conheçam a Hemobras e não falem bobagem de que a Hemobras é ineficiente. A Hemobras, a partir de outubro, vai atender integralmente às necessidades de sangue do Brasil e poderá ajudar a outros países também com a garantia do sangue. O sangue não é comércio, não pode virar comércio, senhor presidente. Então, a gente tem a Hemobras, que em outubro já vai estar produzindo tudo que o Brasil precisa de hemoderivados. A gente não precisa mais acordo com o exterior, de ficar dependendo da França, e a gente também não precisa fazer comércio de sangue. É basicamente isso que o Humberto Costa está contando ali para a gente. Mas eu falei para vocês que eu ia dizer que a gente já teve comércio de sangue no Brasil antes do SUS e que isso era um problema. Então, vou mostrar para vocês. Vamos lá para super interessante, Álvaro. Como é que é o negócio aí? Antes do SUS, o sangue era comercializado. Alto número de infecções pelo HIV. No Rio, 80% das pessoas com hemofilia contraíram o vírus depois de transfusões com sangue vendido. Aí teve uma disputa acirrada na elaboração da Constituição de 88, para parar ali com a baderna. Então, quando comercializa, vem esses problemas do mercado mal regulado. Exatamente. Vem o sangue com HIV para você. Tá, esse é um problema já. E daí você tem aí as pessoas com hemofilia, que elas precisam constantemente de a Hemobras e o Estado brasileiro não tem esse histórico?
Não tem. Só com Com o sangue privado. vendido. Ó que merda. Tá, pra ver, né? E daí tem mais. Tem outro problema que vem aí com o sangue vendido. Vamos pro texto ali da Super Interessante. É que a ideia era para manter os estoques sempre no patamar seguro. Só que a oferta de sangue vinha, em sua grande parte, das pessoas de baixa renda. Então, tá ali as aspas do professor Jair Nilson Silva Paim, da Universidade Federal da Bahia, dizendo que como é que uma pessoa pobre, mal alimentada, às vezes com doenças que ela nem sabia que tinha, pode vender seu sangue. Era a maneira com que eles tinham de viver mais alguns dias. Então, o que ali está nos contando? Que normalmente, quando você tem esse comércio de sangue, quem vai acabar vendendo sangue é a pessoa pobre, ou seja, você vai estar explorando a pessoa mais pobre, que está tendo que literalmente vender seu sangue para sobreviver, e que muitas vezes essa pessoa estava prejudicando até a própria saúde, porque imagina, o cara já está mal alimentado e ainda vai doar sangue. Então, é o tipo de problema que a gente cria com essa ideia de comercialização de sangue. E daí o resultado final disso tudo, a gente já sabe, né? Todo mundo que entende alguma coisa acha uma péssima ideia. Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde se posicionaram contra a PEC. Esperado, né? Esperado. Acho que é óbvio, né? Agora, o impulso de mercantilizar o que quer que seja, ele é muito forte, né? O lobby para isso deve ser brutal. Deve ser brutal. Realmente eu consigo entender o potencial desse mercado, Sofia. Agora, eu não consigo entender por que a Hemobras foi escanteada. Mas aí também faz parte de um processo de desmonte que é de uma escala maior, atinge políticas públicas de outras áreas. Dentro de um contexto maior, dá para compreender o que ocorreu. Se for encontrar argumento técnico, a partir do relato que você me faz aqui, eu não consigo. Alguém consegue? Difícil, né? Eu acho que a Difícil. única justificativa que as pessoas podem tentar usar isso é que, tendo um comércio de sangue, teria menos problemas com falta de sangue. Mas isso aí, gente, isso aí a gente tem que fazer mais campanhas de conscientização, etc. Não transformar sangue em mercadoria, né? Pois é, eu acho que a gente já tinha esse problema, resolveu esse problema, agora resolveu que vai ter esse problema de novo. Porque sim. É isso ou não é? Resumo. Tínhamos esse problema, resolvemos. Mas saudades do problema. Traz ele de volta aí. É isso. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.